Paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Aqui nós estamos no gravador de tela para mostrar para você mais um vídeo comprovando que realmente o que Deus revelou através de sonho para a sua serva Deuselene Souza, que é a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o decreto dominical. E aqui vai ser confirmado nesse vídeo do canal Checknax. Então, irmãos, nós apresentamos que a falsa liberdade religiosa é o próprio decreto dominical. Então, muitas pessoas não querem aceitar. Mas agora os adventistas já estão esperneando, né? Os membros adventistas que não estão por dentro, que a liderança rejeitada está colocando o decreto dominical, já está esperneando porque está vendo, né, que essa falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Nós vamos colocar agora o vídeo para vocês assistirem. Esse vídeo é do canal Checknax. Ele mesmo mostra o jornalismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia lutando para colocar o decreto dominical aqui no Brasil. Nós sabemos que no dia 29 de junho de 2023, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Associação Norte dos Estados Unidos, colocou o domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos por meio desse mesmo projeto. E quero lembrar também que o projeto 2025 é a mesma coisa dessa lei que a Adventista está tentando colocar o domingo aqui no Brasil. Irmãos, a Igreja Adventista, Deus revelou que a liderança que está dominando os templos são jesuítas. Essas leis, ela sabe no que realmente vai dar. Realmente é o decreto dominical de propósito. O que chama a atenção aí é que o moço que vai apresentar aí o que está acontecendo, ele não sabe que esse decreto é colocado pela Igreja Adventista. Ele pensa que a Igreja Adventista está só apoiando, está só achando que é coisa boa para eles. Mas, na verdade, esse decreto é da própria Igreja Adventista. Ela que está levando essas leis para a Suprema Corte, né? E agora eles querem implantar o domingo aqui no Brasil também, né? Então, a gente vai ver aí o vídeo, vai assistir. É o mesmo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que está assentado na cadeira da ONU. É o mesmo Departamento de Liberdade Religiosa de cada igreja local do Brasil e do mundo. Tá entendendo? Essa falsa liberdade religiosa é exatamente como Deus revelou. É o decreto dominical posto pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assistir o vídeo. De religião, o Congresso Nacional está discutindo esse assunto aí sobre o guardar o sábado ou não guardar o sábado. Há quantos anos a rede adventista existe? A rede adventista existe há cerca de 120 anos. No Brasil, por volta de 100 anos. Há 120 anos é assim? Isto, 120 anos é assim. Com a mesma filosofia, os mesmos princípios, os mesmos ideais. E por que você acha que agora, de uma hora para outra, os caras querem mexer em algo que, posso dizer assim, vem dando certo há 120 anos? Não, entenda, na verdade não é mexer, é ampliar o escopo e a compreensão do que é o direito à liberdade religiosa. Nós entendemos que a liberdade religiosa ela é muito ampla, envolve todas as crenças, inclusive a possibilidade de não crer em nada. E essa liberdade ela precisa ser preservada e ela precisa ser objeto de atenção constante. Porque basta uma geração, basta uma concepção, basta uma narrativa daqui a pouco, para que liberdades antes completamente arraigadas possam ser retiradas ou subentendidas, vamos dizer assim, como não oficiais ou não corretas. Mas vocês se posicionam como isso? A favor, contra? Qual o posicionamento de vocês com relação a isso, Gilney? O nosso posicionamento como entidade educacional, como entidade religiosa, é de que toda pessoa nasce livre e ela precisa ter a liberdade de consciência preservada. A possibilidade de escolher naquilo que ela quer crer, naquilo que ela quer não crer e mais do que isso, respeitar a crença do outro.
Então, na verdade, o que se busca é o respeito. Você respeitar a minha crença e eu respeitar a sua, como cidadão, como parte integrante de uma sociedade, sem que haja nenhum tipo de constrangimento pelo fato de você ou eu acreditarmos em coisas diferentes. Ou seja, você acha que isso vai avançar lá em Brasília ou não? Nós acreditamos que sim, há um momento favorável para isso. Nós acreditamos que a compreensão de que a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de consciência, ela precisa ser cada vez mais consolidada, para que não haja um tutelamento do Estado com relação àquilo que eu creio, aquilo que eu acredito ser verdade. Ou seja, a ideia é que se isso for realmente entrar em pauta e for aprovado, é que se torne, vamos dizer assim, oficial para todos? Não, na verdade já é oficial. Nós já temos isso como algo estabelecido. O que se quer é ampliar o escopo da compreensão da liberdade religiosa, fazendo com que, do ponto de vista legal, haja a compreensão e a necessidade de respeitar a consciência e a crença de qualquer pessoa, de qualquer credo, de qualquer pessoa que tenha uma convicção religiosa e queira viver por ela. Ou seja, é uma coisa que existe há milênios, como eu disse aqui. Os adventistas hoje, eles trabalham até às 18 de sexta e de 18 de sexta. Explica pra gente melhor como é que funciona. Vou explicar. Nós temos por princípio bíblico a guarda do sábado. E entendemos que existem outras denominações que pensam diferentes e têm o direito e a liberdade de pensar assim. Mas nós acreditamos ser o sábado o dia de guarda. E, portanto, é necessário que nós possamos guardá-lo. E a guarda do sábado, no contexto bíblico, do ponto de vista bíblico, ele tem um marcador para nós, que é o pôr do sol. Não necessariamente um horário. Ao pôr do sol de sexta-feira, nós entendemos que começam as horas do sábado, e essas horas do sábado, elas vão até o pôr do sol do sábado. Esse é o marcador que nós entendemos, dentro da concepção bíblica, ser o divisor entre um dia e o outro. Existe sim, sem dúvida, muito preconceito, existe sem dúvida muita restrição ao fato de essa crença ser um dos nossos distintivos, e nós entendemos que a partir do momento que existe uma compreensão estatal de que há necessidade do respeito, porque nós não nos furtamos a trabalhar em qualquer outro dia da semana. Nós entendemos que o mandamento bíblico estabelece o trabalho em 6 dias da semana. E o sábado é retirado para que nós possamos guardá-lo e devotá-lo ele às atividades relacionadas à religião, em todos os seus aspectos, não só ao descanso, mas também à ajuda ao próximo e tudo mais. E nós entendemos que, ainda assim, algumas empresas, algumas instituições não nos facultam a possibilidade de um trabalho em outro horário, de um horário alternativo. Eu já tive situações na minha vida em que eu, por conta da minha fé, trabalhei praticamente todos os domingos e sem problema nenhum. Mas já tive situações em que eu não recebi essa alternativa. E é claro que eu tive que me retirar do emprego, porque não havia a compreensão de que eu deveria ter ou poderia ter as horas do sábado que nós entendemos como sagrada para a guarda. Agora, o que precisa ser entendido com mais amplitude é o fato de que a preservação do pensamento, a preservação da consciência, ela é muito mais abrangente que o sábado. E ela dá o direito a qualquer cidadão, a qualquer pessoa que creia e que tenha uma fé, possa professá-la com segurança, com tranquilidade. É muito mais amplo que a guarda de um dia. Eu advogo para a instituição adventista, né? Trabalhei na Associação da Igreja Adventista em Goiânia, primeiramente, e desde 2018, setembro de 2018, aqui em Cuiabá. Então a gente enfrenta aí todas as semanas, todos os meses, pessoas vindo nos procurar por questão de liberdade religiosa sendo violada, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de escola. Então a gente tem trabalhado aí nessa área, tentando fazer com que esse direito seja assegurado a essas pessoas. O que está acontecendo agora para o pessoal entender? Está tramitando no Senado Federal agora, ou seja, já passou pela Câmara dos Deputados, agora é a Casa Revisora que está analisando o tema. É o projeto de lei, se eu não me engano, o número é 3346 de 2019, de um deputado federal. Agora, esse projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados e subiu para o Senado. O que diz esse projeto de lei? Ele altera o artigo 67
da consolidação das leis trabalhistas, da CLT, que ali prevê que o dia de guarda ou o dia da folga remunerada dos trabalhadores seria o domingo. Ele amplia com mais 4 parágrafos essa ideia, dando amplitude para que tanto empregador quanto empregado se componham num bom entendimento de qual seria o melhor dia para essa folga. Entendeu? Em resumo, esses 4 parágrafos que são acrescentados ali ao artigo 67 da CLT, ele prevê que haja uma composição, né, preservando a liberdade de consciência e crença do trabalhador e não prejudicando também o empresário, né? Bom, então o que é bacana nessa história, gente, para você que está acompanhando a gente, é algo que não vai influenciar apenas uma denominação ou apenas uma religião. Isso será benéfico para todos, né? É um assunto que hoje atinge diretamente aos adventistas, mas que vai beneficiar todo mundo. Quer dizer, eu vou poder ter a minha religião, a minha crença, a minha fé, e eles terão que respeitar, porque será uma lei. Resumindo, é isso. Tivemos aí, em 2020 também, a alteração das leis de diretrizes e base da educação, onde foi, lembra a história do Enem, dos adventistas, não sei quem lembra aí, foi preservado o direito dos adventistas em fazer a prova num horário alternativo, e agora, tratando-se das relações de trabalho, também há essa asseguridade. Não só, como você bem observou, não só para adventistas, mas para qualquer crença. Existem também os judeus que guardam sábado. Sim. Alguns muçulmanos também têm o dia de guarda deles como a sexta-feira. Enfim, devotos de Nossa Senhora Aparecida, se a pessoa faz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, que ela pediu um milagre ali e aconteceu, e no dia de Nossa Senhora ela precisa trabalhar, sendo que ela já tinha feito uma promessa anterior de reservar aquele dia para sua devoção. Então todas essas pessoas estão sendo abarcadas por essa lei que é tão importante, que vai simplesmente assegurar o que já está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 8º, que é que a pessoa não vai ser prejudicada, em outras palavras, pela sua realidade de consciência e crença. Mas, enfim, alguma coisa que a gente não falou aqui que vocês querem acrescentar? Gostaria de acrescentar o fato de que sempre que se avança na questão do respeito, na questão da liberdade de consciência, sempre que há um avanço nesse aspecto, há um avanço no aspecto civilizatório, no aspecto de compreensão de que o ser humano ele precisa ser soberano com relação àquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa, desde que não haja o atingir um próximo, desde que não se desrespeite a posição do outro. E o que se busca nesse momento é a amplitude da compreensão da necessidade do respeito mútuo. Eu posso crer naquilo que eu entendo ser correto. Você, Dr. Ramon, pode ter o seu aspecto, o seu espectro de crenças, e nenhum de nós pode ou deve ser cerceado por isso. A liberdade, ela precisa ser intrínseca à alma humana, ao ser humano. E há, assim, a busca, o desejo de que isso seja ampliado, com o objetivo de que as relações sociais elas possam cada vez mais crescerem e se desenvolverem no sentido do respeito e da fraternidade. Esse projeto de lei ele foi feito em 2019. Ele vai alterar o artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho. Foi iniciado na Câmara dos Deputados em 2019. 2022 foi para a Casa Revisora do Senado. Agora essa lei está na Comissão de Direitos Humanos. Era para ser votada agora no dia 6 de março, mas teve um adiamento da votação. E ela vai ser votada em outro dia. Mandei um e-mail para o Senado, eles me informaram que eles vão colocar em pauta o dia que vai ser votado. Então assim, ela vai ser votada a qualquer momento, nós não sabemos quando. E é muito importante estarmos de olho, porque depois que ela ser votada pelo Senado, aqui são os passos, tá vendo? Vai ter a sanção final pelo presidente da República. Essa lei ela vai alterar o artigo 67 da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Quando voltamos aqui, o que diz o artigo 67? Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas
consecutivas, o qual, salvo motivo de convivência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Então, assim, o artigo 67 diz que o funcionário de qualquer empresa tem o direito de ter um descanso semanal de 24 horas. E esse dia deve coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Ou seja, a pessoa sempre folgar no domingo, ou às vezes no dia da semana, ou às vezes no domingo. Só que aqui, essa lei, ela vai abrir a oportunidade para todas as pessoas que têm um dia de guarda. Esse inclui tanto os muçulmanos, sexta-feira, quanto os adventistas, que é o sábado, quanto os judeus. Por que isso vai ter um problema, meus irmãos? Isso vai dar um problema grave para nós. Ah, mas essa lei ela vai apoiar os adventistas. Eu li um artigo, né? Enfim, inclusive falando sobre essa lei, que diz o seguinte: desde que o funcionário não traga prejuízo financeiro para a empresa. Então, assim, não é simplesmente que a lei vai ser votada, o adventista vai lá e ele dá desfalque no sábado para o empresário, e no domingo a maioria vai folgar também, porque a lógica é o seguinte: se essa lei for aprovada, vai sobrar trabalho, ou seja, vai ter mais trabalho no sábado para as pessoas fazerem, porque o domingo vai ser o dia mais visto no descanso, porque, como diz o artigo 67, já é natural aqui no Brasil as empresas fecharem no domingo, devido ao artigo 67. Se essa lei aqui ela ser fortalecida, ser sancionada pelo presidente da República, isso vai acontecer o seguinte: que aquele funcionário que descansava domingo sim e domingo não, ele não vai poder mais descansar domingo sim, domingo não. Ele vai ter que descansar todos os domingos. Isso vai alterar o artigo 67. Ele vai ter que descansar agora todos os domingos. Então essa lei ela vai fortalecer poderosamente a guarda do domingo aqui no Brasil. Isso sim é uma prévia do que vai acontecer lá nos Estados Unidos da América. Aí a pergunta é: mas isso também não vai favorecer os adventistas? De início, sim. Porém, quando nós sabemos que vai ter uma discussão popular em torno do domingo, né, em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, e essa lei vai dar uma força terrível para os dominguistas. É só vocês pesquisarem aí, os católicos e os evangélicos, somados os dois juntos, formam 80% da população brasileira. Adventistas aqui no Brasil não somam nem 2 milhões de pessoas. Isso quer dizer o seguinte: vai chegar num ponto que essa lei ela vai funcionar mais para o lado dos dominguistas do que dos adventistas. Porque é muito simples. Se você tem uma empresa que 90% dessa empresa é católico e evangélico, eles têm um domingo como dia de guarda e a lei vai favorecer a eles, e fala assim: olha, todos nós vamos descansar o domingo. E aqueles 5% de adventista vai falar assim: peraí, mas eu vou descansar o sábado, para mim não importa vir no domingo. Só que olha que coisa interessante: se a maioria da empresa, a lógica é o seguinte, se a maioria das empresas for fechar no domingo por causa dessa lei, isso quer dizer o seguinte, que o trabalho no sábado será dobrado. Ou você acha que esse patrão que vai ter trabalho no sábado dobrado, por causa que a maioria vai folgar no domingo, ele vai liberar esse adventista? Se ele liberar esse adventista, amigo, ele vai ter prejuízo se ele liberar esse adventista no sábado, porque o trabalho vai ser dobrado. Porque a lógica é muito simples. Se todas as pessoas, por lei, folgar no domingo agora, os católicos, os evangélicos, automaticamente vai sobrar, né, trabalho, vai ter muito trabalho no sábado. E se o empresário mandar os adventistas no sábado para casa para descansar, ele vai ter um prejuízo grave no sábado, porque o trabalho vai ser dobrado. É óbvio que vai fechar o cerco para os adventistas, porque a maioria ganha, como diz o ditado, e a maioria vai descansar no domingo. É isso que as pessoas estão cegas, eles não estão vendo. Os adventistas estão olhando o seu próprio umbigo, dizendo assim: olha, essa lei vai favorecer a nós, vai ser bom. Não vai ser bom não, irmão. Porque o artigo 67, como nós lemos aqui, o artigo 67 diz o seguinte, que por lei tem que ter um dia de folga, que tem que coincidir com domingo, no todo ou em parte, ou seja, pode descansar domingo sim, domingo não, ou durante a semana. Porém, se alterar o artigo 67, como está dizendo a lei que vai alterar, não vai ser domingo sim, domingo não, em parte. Vai ser em todo, entendeu?
todos os dominguistas poderão folgar agora. Tudo vai fechar no domingo, irmão. Entendeu? Tudo vai fechar no domingo se essa lei for aprovada. Porque 80% da população brasileira é católica e evangélica. Pense bem nisso, que coisa séria nós estamos indo aí. E vários artigos aí, vocês podem aí pesquisar aí no Google, que diz o seguinte, que se o patrão tiver prejuízo financeiro, no sentido dessa folga, ele não pode, como é que eu posso admitir que o funcionário descanse tal dia. A lógica é muito simples. Se todo mundo vai descansar no domingo, e já é uma praxe brasileira nisso, ele é claro que ele vai liberar todas as pessoas no domingo. O problema, meus irmãos, aqui da lei, é isso que a gente tem que acordar. Não vai ser a questão do domingo, porque a maioria já guarda isso aí. Vai ser o sábado, porque somos minoria. Se o patrão dá desfalque na sua empresa no sábado e no domingo, ele vai ter graves prejuízos. E é óbvio que nessa lei aqui, a maioria dos adventistas serão prejudicados, meu irmão. A perseguição vai começar em partes, por causa como diz Ellen White, por causa das leis dominicais. E essa é sim uma lei dominical fortíssima. E os adventistas agora só estão olhando, a maioria, não todos, é que a maioria só está olhando seu próprio umbigo, pensando que, nós vamos descansar no sábado, né, também. Eles descansam no domingo e nós descansamos no sábado e está tudo bem. Não está tudo bem, meu irmão. O que nós devemos fazer? Abrir os olhos, nos fortalecer, nos santificar, orar, né? Para que nós tenhamos mais tempo para pregar o evangelho, para que nós não sejamos prejudicados. E como diz a serva do Senhor, não podemos ficar em silêncio, vendo as coisas acontecer sem fazer nada, sem orar, sem buscar Deus. Tem uma votação lá no pública do Senado dizendo se você apoia ou não essa lei. Por que não nós nos manifestarmos e dizermos que nós não apoiamos? Porém, isso aí vai de cada um, e isso só diz para mim que as profecias estão certas, cedo ou tarde isso vai acontecer, e que possamos agora nos preparar. Virá o tempo em que de modo algum das várias provas que Deus levantou este ministério é a falsa liberdade religiosa que Deus revelou para a profetisa Deuseline Souza, que é o decreto dominical. Mas as pessoas não aceitaram. As pessoas chamaram a serva do Senhor de falsa profetisa. Mas agora, eles próprios estão colocando vídeos nos seus canais, como vocês viram aí no canal Check Nax, confirmando que a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Irmãos, como foi que a igreja primitiva, após a sua apostasia, ela colocou o decreto dominical? Irmãos, os bispos apostatados da igreja primitiva se uniram com Constantino e no ano 313 colocaram a primeira lei falsa de liberdade religiosa. E então, o que aconteceu? Logo em seguida, veio a primeira lei dominical do mundo pela a igreja primitiva unida com o Estado. A história está se repetindo. Assim como a igreja primitiva, pela falsa liberdade religiosa, colocou o decreto dominical, que é a falsa liberdade religiosa que ela colocou no poder civil, avançou com o domingo, assim também está se repetindo com a igreja apóstata, a liderança rejeitada da igreja adventista do sétimo dia. O decreto dominical é justamente essa falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa, essas leis no poder civil avança com o domingo. Avança cada vez mais. Como foi que o domingo foi para a Suprema Corte no dia 29 de junho de 2023? Foi pelo departamento falso dessa liberdade religiosa. Os advogados da Associação Norte dos Estados Unidos, que trabalha com assuntos públicos e com essa falsa liberdade religiosa, pegou o caso do carteiro Geraldo Clough e de fachada levaram o caso para a Suprema Corte. E
expulsara o domingo na Suprema Corte dos Estados Unidos. E essa lei que estão fazendo agora, querem aprovar agora, como foi apresentado no vídeo, é a mesma que foi aprovada nos Estados Unidos. E também é o mesmo projeto 2025. O projeto 2025 é a mesma lei falsa de liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como também é o mesmo Frentão 25. Lembre-se que a Igreja Adventista, ela está com a Agenda 2025, o qual é o mesmo projeto 2025. Visto que no dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump, o que ele fez? Adorou a imagem da besta de João Paulo II. Então, após a adoração à imagem de João Paulo II, ele volta para a Casa Branca e coloca o decreto internacional para todos os países do mundo promover a falsa liberdade religiosa. Claro que Donald Trump recebe ordem da ONU, recebeu a ordem da ONU, o qual a Igreja Adventista que está comandando sobre essa falsa liberdade religiosa. A igreja primitiva, com a sua apostasia, ela se tornou a besta de Apocalipse, capítulo 13. E a igreja adventista do sétimo dia, com a sua apostasia, ela se tornou a imagem da besta. A igreja primitiva, na sua apostasia, ela assentou-se em Roma. E a igreja adventista do sétimo dia, com a sua apostasia, ela assentou-se na ONU, nos Estados Unidos, o protestantismo apostatado. Então, a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, é o decreto dominical. E como assim Deus o revelou, está se cumprindo. Deus o revelou para a profetisa Deuselene Souza, que os pastores adventistas do sétimo dia, da liderança rejeitada, aquele que faz parte da associação geral, a associação geral rejeitada, é jesuíta. Então, no sonho, ela repreendia eles. Vós são jesuítas, disfarçados de pastores. Vós acabaste com a igreja. Irmão, essa falsa liberdade religiosa acabou com os templos adventistas do sétimo dia. Com essa falsa liberdade religiosa, eles respeitam o credo do outro. Eles respeitam a religião do outro. Chama para dentro dos seus templos a Umbanda, Candomblé, todos os espíritos imundos para dentro dos seus templos. Essa falsa liberdade religiosa, além de ela ser o domingo em avanço, ela é também a perseguição. Pelo domingo, ela é o decreto dominical. E pela perseguição, ela é a imagem da besta. Visto que ela já está mutando de 80 mil reais a 900 mil reais. E penalizando prisão para quem não respeita a religião do outro. Visto que temos uma mensagem, o aviso da queda de Babilônia. E, portanto, essa falsa liberdade religiosa veio para perseguir o povo de Deus, aquele que darão o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, que darão o aviso da queda de Babilônia e que chamarão: sai dela, povo meu. Irmãos, acorda. Essa falsa liberdade religiosa, ela é a imagem da besta, ela é o decreto dominical, e quem está fazendo tudo isso é a Igreja Adventista do sétimo dia, pelo Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. É o mesmo departamento da ONU, é o mesmo departamento da igreja local, como também essas leis que estão sendo feitas no Poder Civil, no Brasil e no mundo, é pelo esses departamentos. Irmãos, a perseguição, ela começou, mas se cumpriu exatamente como L.G. White declarou. Devemos temer mais de dentro do que do de fora. Então, a perseguição veio
pela própria igreja apostatada. A igreja se apostatou e começou a controlar o Estado pelo departamento falso de liberdade religiosa, a imagem da besta. Amém e amém.